Olá, meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Que bom que você está aqui conosco, aprendendo mais da palavra do Senhor nessa formação teológica. Nós estamos aprendendo sobre o panorama do Antigo Testamento e na aula de hoje, Levítico, livro de Levítico, aula 42. Então, nessa aula, como objetivo, nós vamos conhecer um pouquinho de conceitos e práticas escritos em Levítico, entendendo o sistema sacrificial, a questão do sacerdócio, as leis que fazem referência à pureza, as festas sagradas, entre outros pontos importantes. O livro de Levítico ele é conhecido como o livro da expiação e da vida santa. Vamos entender um pouquinho sobre isso? O livro de Êxodo, que a gente terminou ontem, a gente falou um pouquinho ontem, ele termina com a edificação do tabernáculo e com a glória do Senhor enchendo-o. Está lá em Êxodo 40, no verso 34 a 38. E quando isso acontece, um ambiente de glória, de adoração e de louvor a Deus é estabelecido. E, gente, é inegável. Quando Deus chega em um ambiente, aquele ambiente é transformado. Quando a glória dele preenche uma estrutura, um ambiente, uma igreja, por exemplo, ou talvez a sua casa, aquele ambiente é transformado. E Deus, ele recebe ali, porque não tem como, a gente não tem como ficar sem adorar. A gente começa a adorar, a exaltar o seu nome. E Deus recebe essa adoração. Recebe. Eu imagino Moisés entrando lá na tenda do encontro e encontrando com Deus de fato, como diz Levítico 1:1. Olha que interessante. O Senhor chamou Moisés e falou com ele da tenda do encontro. Olha que interessante, imagina isso. Imagina se eu e você pudéssemos entrar e encontrar com ele naquele tempo. Hoje nós temos livre acesso. Hoje nós temos. Mas imagine naquele tempo. Imagine que não é igual aos dias atuais. Imagine. Nossa, que interessante, que interessante. Em Êxodo, o Senhor fala com Moisés a partir do Sinai. Agora, em Levítico, é a partir da tenda. O tabernáculo ele foi levantado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano da partida de Israel do Egito. Está lá em Êxodo 40, verso 17. E aos 20 dias do segundo mês do ano 2, portanto 50 dias após o tabernáculo ter sido levantado, eles partiram do monte Sinai. Está lá em Números 10, verso 11 e 12. Então, esse período foram 50 dias. Números 10, verso 11 e 12 está assim: no 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas até que a nuvem pousou no deserto de Parã. O principal tema do livro Levítico é a santidade de Deus. Anota aí no seu caderno. O tema principal do livro de Levítico, santidade de Deus. Todos os sacrifícios ali descritos têm a função de nos ensinar sobre o caráter de Deus. Tudo que vamos refletir sobre o livro de Levítico tem base para que a gente possa compreender melhor as escrituras do Antigo Testamento, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar o Antigo Testamento, na questão do livro de Levítico, nós podemos dividir o livro de Levítico da seguinte forma. Do capítulo 1 ao capítulo 7, vai fazer referência a sacrifício. Do Levítico 8 ao 10, sobre o tema de sacerdócio. O tema saúde vai aparecer em Levítico 11 ao 13. A separação vai ser referenciada em Levítico 16 ao 18. E nos capítulos de Levítico 22 ao 25, vai fazer referência à solenidade. E quando a gente faz referência ao sacrifício, nós entendemos que está lá em Levítico 1 ao capítulo 7, do sistema sacrificial, que vai apontar para a provisão de Deus para expiação do pecado. Lembre-se, Deus é santo.
O sistema sacrificial ou de sacrifícios estabelecido na Bíblia, e principalmente no livro de Levítico e Números, é um apontamento para a provisão divina, para a expiação dos pecados e para a manutenção, para manter a comunhão entre Deus e o seu povo. Então Deus vai ensinar o seu povo como eliminar o pecado, como fazer a expiação, como fazer a limpeza, para que Deus possa estar ali, no meio do seu povo, no meio do seu povo. Os diversos tipos de sacrifícios incluem holocaustos, oferta de paz, ofertas pelo pecado e ofertas de culpa. Cada um tinha propósitos específicos e significados simbólicos que refletiam a natureza de Deus e a necessidade de purificação e redenção do pecado. Por exemplo, o holocausto, descrito em Levítico 1, era uma oferta completamente queimada, simbolizando a total dedicação ao Senhor. Total, era uma entrega. As ofertas pelo pecado e as ofertas de culpa, detalhadas em Levítico 4 e 5, eram meios pelos quais os indivíduos poderiam lidar com transgressões específicas contra os mandamentos de Deus, restaurando a relação quebrada através do pecado, ou seja, a quebra de um mandamento. São 5 as ofertas exigidas. Primeira delas, vou dividir em dois blocos, melhor dizendo. Ofertas voluntárias. Holocaustos é a primeira delas. É uma oferta totalmente queimada, a gente já acabou de ver isso, está lá no capítulo 1. Oferta de manjares, você vai ver lá no capítulo 2, e oferta pacífica, no capítulo 3. Essas são ofertas voluntárias. Tem também as ofertas obrigatórias. Oferta pelo pecado, está lá no capítulo 4, e a oferta pela culpa está mencionada no capítulo 5. Mesmo sendo oferecidas diariamente, a essência das ofertas voluntárias era o prazer que o povo tinha à presença do Senhor. E isso deveria ser um cheiro agradável. Olha o que Levítico diz no capítulo 1, no verso 9. Abre aspas. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. E quando faz referência ao sangue? 4 das 5 ofertas envolviam o sangue. Por quê? No dizer do Senhor, em Levítico 17:11, está assim: pois a vida da carne está no sangue. E eu o dei a vocês, para fazerem propriação por suas próprias vidas no altar. É o sangue que faz propriação pela vida. O que isso quer dizer? Que o sangue está diretamente relacionado com a vida. Derramar o sangue é matar, é tirar a vida. Para que serve o sangue do animal, então? Para, através do sacrifício, fazer a expiação vicária. Aí, deixa eu te ensinar. O termo vicário, nesse sentido, é usado para se referir ao nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz em substituição aos homens, ou seja, a mim e a você. A morte de Jesus é considerada vicária, pois ele morreu para salvar os homens da morte eterna. Seria a vida do animal pela vida do homem. Então, esses sacrifícios, que precisavam ser repetidos frequentemente, apontavam para a necessidade contínua de expiação do pecado e prefiguração do sacrifício definitivo, ou seja, apontava, já era uma sombra, mais uma sombra, daquilo que nós vemos no Novo Testamento. Ou seja, o sacrifício definitivo de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É assim que está dito lá em João 1, no verso 29. Por exemplo, a carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, explica como os sacrifícios do Antigo Testamento eram insuficientes. Nós já lemos isso aqui.
para remover completamente os pecados, servindo principalmente como um lembrete anual das transgressões. E aí, dessa forma, a oferta de Jesus na cruz foi um sacrifício perfeito e definitivo, capaz de purificar completamente nossos pecados e nos trazer a uma comunhão permanente com Deus. E aí, dessa forma, enquanto o sistema de sacrifício do Antigo Testamento estabelecia a base para a compreensão da santidade de Deus e da gravidade do pecado, ele também apontava para a necessidade de uma solução única, completa e eterna, que se fecha, que chega e que aponta para o sacrifício de Jesus, cumprindo toda a lei e as profecias. Sobre o sacerdócio, chamado dos levitas para mediar entre Deus e o povo. O sacerdote tinha esse papel para fazer a mediação. O papel dos levitas e dos sacerdotes, especialmente de Arão e seus filhos, era central no sistema religioso, como mediadores entre Deus e o povo de Israel. Os levitas foram escolhidos dentre as tribos de Israel para servir no tabernáculo e posteriormente no templo, realizando funções de apoio, de cerimoniais, sob a liderança dos sacerdotes, que eram exclusivamente da linhagem de quem? De Arão. Esse era o chamado. Esse chamado está estabelecido lá em Números 3, no verso 8. Os sacerdotes, por sua vez, eram responsáveis por oferecer sacrifício e manter a pureza ritual do espaço sagrado, facilitando assim a presença contínua de Deus entre o seu povo, conforme detalhado em Levítico 8 e no capítulo 9, que descreve também sobre a consagração de Arão e seus filhos. Além das funções rituais dos sacerdotes e levitas, descrita lá em Levítico, também tinha um papel educativo e judicial dentro da comunidade de Israel, ensinando a lei e ajudando a resolver disputas entre os padrões divinos, como indicado lá em Deuteronômio 33:10, que diz assim: ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completos no teu altar. Ou seja, a função de Arão e de seus descendentes como sacerdotes, era particularmente significativa, pois eles não apenas administravam os sacrifícios que simbolizavam a expiação e a comunhão com Deus, mas também abençoavam o povo em nome de Deus, onde a bênção sacerdotal também é dita. Olha em Números 6, verso 23 ao 27. Aqui nós temos a bênção sacerdotal. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. Deus está ensinando aqui os sacerdotes a abençoar o seu povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. E aí é muito bonito, né? Fazer essa oração, quando um pai faz essa oração sobre o filho, quando o pastor faz essa oração sobre a igreja. É muito linda, muito linda, muito linda. E sobre as leis de pureza, Alberto? O que ela significa? A lei da pureza é para tratar exatamente sobre a pureza do seu povo perante o Senhor. Porque o pecado, a quebra da lei, a quebra dos mandamentos, faz a separação entre o santo e o profano. E entenda, Deus é santo. Lembra? A gente já falou isso aqui mais de uma vez. Deus é santo. E ele não pode, né? Ele não vai habitar onde há um ambiente profano, onde há pecado. As leis de pureza no livro de Levítico são fundamentais para que possa haver a compreensão, o entendimento de como os israelitas deveriam fazer as distinções de forma clara e bem objetiva daquilo que é santo, daquilo que é puro, daquilo que é impuro, daquilo que é profano. Lá em Levítico 10:10, instrui para que vocês possam distinguir entre o santo e o comum, entre o puro e o impuro. Os regulamentos, os mandamentos foram totalmente
descrito para que houvesse clareza e isso fosse ensinado ao povo para fazer as devidas observâncias acerca daquilo que era sujo, impuro. Levítico 11, 47 diz assim: para fazerem diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que podem comer e os animais que não se podem comer, até mesmo a diferenciação dos animais na alimentação. Essas regulamentações ajudavam a manter a comunidade em um estado de prontidão para adoração e interação com Deus, e assim de forma limpa, num ambiente de pureza, de santidade completa. O conceito de impureza é visto nesse caso como contato com a morte, doenças e outros estados que simbolizavam o pecado ou a corrupção moral. Portanto, entenda, a pureza não era apenas um estado físico, mas um símbolo de ordem moral e espiritual que deveria caracterizar o povo de Deus. Nós temos também as festas sagradas, onde o povo celebrava a fidelidade a Deus. E aí tem um apontamento também ao plano de redenção. Você vai perceber isso nas festas sagradas também. Nós não temos tempo para detalhar todas as festas. Por isso, nós vamos trazer aqui um panorama. As principais festas estabelecidas em Levítico, como a Páscoa, Pentecostes e o Dia da Expiação, representam momentos significativos na vida religiosa de Israel até os dias atuais. A Páscoa, por exemplo, ela é descrita em Levítico 23, verso 5, como uma celebração pela libertação de Israel da escravidão no Egito. É marcada pelo sacrifício de um cordeiro cujo sangue protegia os israelitas da 10ª praga, que faz referência à morte dos primogênitos. Você lembra? A gente passou sobre isso. Levítico 23, verso 5 diz assim: a Páscoa do Senhor começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. Essa festa não só comemora a libertação física e nacional, mas também aponta para a redenção espiritual por meio de Cristo, o Cordeiro de Deus, olha aí a sombra, cujo sacrifício oferece salvação única e definitiva. Está lá em João 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Jesus é esse Cordeiro que foi imolado, crucificado, e é através dele que nós somos limpos de todo o pecado. Aleluia! Aleluia! O dia da expiação, detalhado em Levítico 16, é talvez a mais solene dessas festividades nesse contexto de Levítico. Um dia de jejum, arrependimento, sacrifícios expiatórios pelo sumo sacerdote em nome de Israel, diante de Deus. Esse dia enfatiza a santidade de Deus e a necessidade humana de purificação do pecado. E aqui vai apontar mais uma vez para o sacrifício final e perfeito de Jesus Cristo, que não obtém apenas a expiação temporária, não é apenas um sacrifício temporário, mas algo que é eterno, que permanece para toda a humanidade. Está lá em Hebreus 9, no verso 12, que eu quero ler para vocês. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. E nós podemos obter isso através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estas festas, portanto, para os hebreus, não apenas são celebrações cultuais ou ritualísticas, elas apontam para um profundo significado teológico, onde destaca ali a redenção. O pano de fundo é a redenção, o tema central é a redenção, porque vai apontar para o plano de salvação
de toda a humanidade que Deus estabeleceu e tem a base inicial lá no proto-evangelho em Gênesis 3, no verso 15. Então, essas festas servem como lembretes anuais das obras de Deus no passado e como símbolos da obra completa de redenção que permeia toda a história. Ou seja, essa é uma festa memorial. Levítico 23, 4 diz assim: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que vocês proclamarão no devido tempo. No devido tempo. Agora, e aí eu quero fechar com esse último tema, que é a questão da relevância espiritual do livro de Levítico. Por quê? Ele mostra modelos de oração e comunhão com Deus. Esse livro de Levítico não apenas regulamenta as práticas de rituais e de cerimônias de festa de Israel, mas também nos ensina sobre a santidade de Deus e a necessidade, entenda, necessidade do seu povo viver de maneira que reflita a mesma santidade, essa mesma santidade. Em Levítico 19, 2 diz assim: falem a toda a Assembleia de Israel e digam-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, Deus de vocês, sou santo. Esse verso é um apelo à santidade. E ele não se limita a rituais externos, mas estende-se ao comportamento ético, moral, ao tratamento justo dos outros, um com os outros também, e à integridade pessoal. E ali fornece uma base para uma ética, né, que vai apontar para uma ética cristã, que transcende cultura e transcende o tempo. Ou seja, chega até os dias atuais. Olha o que o Levítico 26, verso 12 traz, aí eu termino agora com isso. Andarei entre vocês e serei seu Deus, e vocês serão o meu povo. O meu povo. Então, assim a gente termina mais uma aula, e na aula que vem nós vamos estudar o livro de Números. Você vai aprender muita coisa com esse livro, muita coisa. E entenda, nós estamos vivendo nesse tempo de estudo um panorama do Antigo Testamento. Vai anotando tudo aí, vai anotando tudo e vá lendo esses livros. Eu creio que a sua compreensão vai aumentar em muito. Então, até amanhã, na nossa próxima aula sobre o panorama do Antigo Testamento. Até mais.